Olá pessoal, espero que estejam bem. Professor Jordan falando. Tá? Na aula de hoje vamos dar continuidade às funções inorgânicas. Tá? Na verdade, é a última função inorgânica que vamos estudar, que são os óxidos. Tá? Esse nomezinho óxido vem justamente de oxigênio. Tá? E por definição, o que a gente tem aí? Que os óxidos são substâncias compostos binários que apresentam o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Então, existe uma condição aí, né? Na verdade, duas condições. Tá? Tem que ter o oxigênio, tá? E ele tem que ser mais eletronegativo, além de ser um composto binário, né? Porque existem outros compostos que apresentam oxigênio e não são óxidos, né? Sais, por exemplo, ácidos, tinham oxigênio, mas não são óxidos. Então, tem que ter dois elementos, um deles tem que ser o oxigênio, e além disso o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo, tá? Como a gente ainda não estudou a eletronegatividade, eu vou te dar uma ajuda. Como é que você vai identificar quando o oxigênio é o mais eletronegativo na fórmula da substância? Sempre que ele aparecer depois, tá? Ele nunca pode aparecer na frente, tá? Igual nesses exemplos aqui, ó. Quem está na frente? O Na, o sódio, aqui o Mg, o magnésio, aqui o C, que é o carbono, e aqui o S, que é o enxofre, beleza? Aqui eu coloquei esses exemplos, tá? E eu já vou fazer uma divisão entre esses caras aqui, porque esses óxidos vão formar óxidos iônicos, tá? Óxidos iônicos, ok? Quando que eu sei isso? Quando eu tenho um metal na frente do oxigênio, belezinha? E aqui óxidos moleculares. Quando que eu sei isso? Quando eu tenho ametal na frente do oxigênio. Tudo bem, pessoal? Mas para a aula de hoje isso não vai ser tão importante, ok? Agora eu vou pedir para você tomar um cuidado com esse cara aqui, ó, que é o OF2. Repare, é binário, tem dois elementos, um deles é o oxigênio, tá? Mas falta aquela condição do oxigênio ser o mais eletronegativo, nesse caso ele não é, tá? E você identifica como? Ele está na frente do flúor, tá? Então isso aqui não é óxido. Então cuidado com essa pegadinha que pode aparecer, tudo bem? Então a gente já aprendeu a identificar um óxido, beleza? Agora a gente vai aprender, a classificar alguns óxidos, beleza? Devido às características deles, beleza? Como eles se comportam em algumas situações, beleza? Nessa primeira classificação, a gente vai chamar de óxidos básicos, ok? O que são óxidos básicos? São óxidos que vão ter caráter básico, tá? A principal forma de ver isso é quando esse óxido reage com água e forma uma base, né? Ou um hidróxido, que foi a segunda função inorgânica que a gente estudou, tudo bem? Mas existe uma forma que a gente vai decorar, que vai ajudar bastante, quase sempre, beleza? Que é a formulação de um óxido básico. Geralmente, tá? Geralmente, um óxido básico vai ter um metal na frente que apresenta NOx mais 1 ou mais 2. Tá? Geralmente, existem algumas exceções, tá? Mas quase sempre isso vai funcionar, beleza? Aqui a gente tem duas situações, dois exemplos, que é o MgO reagindo com água, forma o hidróxido de magnésio. E aqui a gente tem o Ag2O reagindo com água, formando o AgOH, que é uma base também. Tá? Se a gente for calcular o NOx desses caras aqui, o magnésio, a gente sabe que ele tem NOx fixo. Tá? Que ele é da família 2A, do grupo 2. A gente aprendeu lá na aula de NOx. Então é muito importante, na aula de hoje, que a gente esteja dominando a aula de NOx. Muito importante, tá? Se a gente não souber NOx, vale a pena voltar um pouquinho lá na aula de NOx, dar um pause aí, volta na aula de NOx, tá? E depois volta pra cá, belezinha? Então é o seguinte,
E o NOx do oxigênio, que é o NOx mais comum, né? Que é o NOx que o oxigênio mais está a fim de ter, que é menos 2. Aqui no Ag2O, tá? A prata também tem regrinha de NOx fixo, é sempre mais 1, beleza? E o oxigênio também está no NOx mais comum dele, menos 2, tá? Então, eu tenho um metal com NOx mais 2, tenho um metal com NOx mais 1, né? Reagindo com água, formando bases, então temos óxidos básicos, tá? Para completar aqui, eu vou acrescentar nomenclatura, que é bem simples, tá? Como é que vai ficar a nomenclatura quando for um óxido básico, tá? É sempre assim, ó, óxido de e o nome do metal que tiver na frente, tá? Nesse caso aqui, óxido de magnésio. Ok? E no de baixo, o metal que está na frente é a prata. Então esse é o óxido de prata. Belezinha, pessoal? Seguindo. Agora, vamos falar de outro óxido muito importante, né? Que são os óxidos ácidos ou anidridos. Beleza? Aí você deduz. Se os óxidos básicos têm caráter básico porque reagem com água e formam base, tá? Os óxidos ácidos vão ser parecidos, só que ao invés de formar base, eles vão formar ácidos, tá? Tem aquele macetinho também? Tem, tá? Na maioria das vezes, geralmente, um óxido ácido, eu tenho um ametal na frente do oxigênio. Posso ter metal? Posso, mas o NOx tem que ser mais 5, mais 6 ou mais 7. Existem algumas exceções também, mas para a aula de hoje não vai ser muito importante a gente estudar essas exceções, tá? Vamos lá, alguns exemplos aqui. Eu peguei o CO2 com água, tá? CO2, tá, é o carbono, é um ametal na frente do oxigênio, reagindo com água e formando um ácido, né? Um ácido que a gente estudou lá no módulo de ácidos, que é o H2CO3, que é o ácido carbônico. Tudo bem? E o exemplo de baixo, eu tenho o SO3 reagindo com água, formando um ácido também. Então temos um ametal na frente do oxigênio, reagindo com água, formando um ácido. Que a gente estudou lá no módulo de ácido, que é o ácido sulfúrico. Beleza? Como que a gente dá o nome a esses caras aqui? O óxido ácido, ele vai ter uma nomenclatura relativamente mais fácil, né? Uma fácil e uma difícil, beleza? Porque sempre que for um óxido ácido, tá, eu vou poder dar uma nomenclatura usando prefixos, tá? Como assim? Sempre começo com um óxido, né? Como eu tenho 2 oxigênios, eu vou colocar prefixo di, vai ficar dióxido de e o nome do elemento que tiver na frente, de carbono, beleza? E tem um outro nome que é usando o anidrido, vai ser sempre anidrido alguma coisa, tá? A gente vai pegar o nome do ácido que ele forma. Como ele forma um ácido carbônico, tá? O óxido correspondente a gente chama de anidrido carbônico, ok? Agora, como esse gás, como esse CO2, né, é uma substância muito famosa, é um gás bem famoso, tá? Ele é presente lá no extintor, tem no ar, né? É um dos principais causadores lá do efeito estufa. Ele tem um nome, né, bem conhecido, tá? Que é o gás carbônico, ok? Então quando aparecer o CO2 aí, qualquer um desses 3 nomes serve pra gente, tá? Agora, como é que fica o SO3? Usando a mesma nomenclatura do CO2 de prefixos, né? Sempre começa com óxido
beleza? Como tem 3 oxigênios, a gente vai usar o prefixo tri, de 3. Trióxido de, o S é um enxofre, trióxido de enxofre, beleza? Como é que ficaria o nome com o anidrido? Começa sempre por anidrido, tá? E o nome do ácido que ele forma, que é o ácido sulfúrico. Então o nome do óxido correspondente é anidrido sulfúrico, ok? Para fechar, eu coloquei um exemplo aqui com um metal. Manganês é um metal. Calculando o NOx desse metal, tá, a gente chega a um NOx mais 7. Então, se eu tenho um metal na frente do oxigênio com NOx mais 7, estou diante de um óxido ácido, tá? Ele forma esse ácido aqui, que é o ácido permangânico. Tudo bem? E na hora de dar nomenclatura, tá? Tem aquela nomenclatura mais fácil, que é usando o prefixo. Começa sempre por óxido, né? Como tem 7, você usa o prefixo de 7, que é ept. Fica epitóxido de. Agora a gente vai ter que usar prefixo também, porque quando o elemento da frente tem mais de 1, tá? A gente também tem que usar prefixo, que no caso do manganês tem 2, então a gente usa o prefixo de manganês. Beleza? E para fechar, a gente pode dar a nomenclatura também como anidrido. Anidrido. O ácido que ele forma, que é o permangânico. Então, o óxido correspondente é anidrido permangânico. Tranquilo, pessoal? Então, o importante aqui identificar, para a aula de hoje, identificar e dar o nome, tá? Óxidos anfóteros, tá? O que são os óxidos anfóteros? Essa palavra anfótero vai trazer para a gente um duplo comportamento, tá? Coloquei o óxido anfótero depois de óxido ácido e óxido básico de propósito, porque vai ter alguma coisa a ver, tá? O que é um óxido ter duplo comportamento? Quer dizer que ele, em meio ácido, ele se comporta como uma base, e em meio básico ele se comporta como um ácido, né? Por isso o caráter dele duplo, beleza? Por exemplo, vou pegar aqui o Al2O3. Ele é um óxido anfótero. Um óxido anfótero por quê? Porque esse cara reagindo com uma base, ele tem comportamento ácido. E ele reagindo com um ácido, ele tem comportamento básico. Então, dependendo do meio dele, o comportamento dele muda, ok? Como a gente só quer identificar e dar o nome, eu vou colocar aqui os principais, tá? Quando você tiver um metal, tá? Geralmente a gente vai ter um metal com NOx mais 3 e mais 4, ok? Mas esses caras aqui são os que mais fogem à regra, né? O alumínio, por exemplo, tem NOx mais 3, funciona. Já o zinco, o chumbo e o estanho são caras que tem NOx mais 2, mas são anfóteros, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Então eu coloquei esses 6 óxidos anfóteros aqui, que são os mais comuns, beleza? Principalmente o de alumínio e o de zinco. Esses dois, então, se aparecer em prova, é muito provável que sejam desses dois aí, tá? Aqui o chumbo tem NOx mais 4 e aqui o estanho tem NOx mais 4. Ia funcionar, ok? Para dar nome, parecido com o básico, né? Parecido não, é igual o nome do óxido básico. Por exemplo, do alumínio, óxido de alumínio. É só colocar óxido e o nome do elemento, beleza? Quando a gente tem metais, tá, com NOx variando, a gente tem que fazer aquilo que a gente aprendeu lá em base, né?
Aqui, por exemplo, seria o óxido de chumbo 2. E aqui o óxido de chumbo 4. Aqui o óxido de estanho 2. E aqui o óxido de estanho 4. Tá? Como o alumínio tem NOx fixo, não precisa. Basta falar... Perdão. Como o alumínio tem NOx fixo, basta falar óxido de alumínio. E o zinco também tem NOx fixo, basta falar óxido de zinco. Mas o mais importante aqui que eu quero é que você identifique quando um óxido ele é anfótero. Beleza? Seguindo. Óxidos neutros, tá? Seguindo o raciocínio ainda, eu vou colocar esses 4 óxidos como o primeiro grupo de óxidos, tá? Por que a gente aqui chama de óxidos neutros? A gente pode chamar também de óxidos inertes, porque eles não reagem com ácido, eles não reagem com base e não reagem com água. Então eu não vou classificar eles nem como óxidos ácidos e nem como óxidos básicos, porque eu não consigo provar isso na prática, tá? Eles também não reagem com água. Então a gente chamou de óxido neutro, né? Não posso chamar ele nem de ácido e nem de básico, vou chamar ele de óxido neutro, tá? Isso aqui é mais fácil de decorar porque só existem 3, beleza? Que é o CO, o NO e o N2O. São óxidos neutros, beleza? Como são óxidos com ametais na frente, você tem que tomar um cuidado muito grande para não confundir esses caras com óxidos ácidos. Eles apresentam ametais na frente, porém não são óxidos ácidos. Então cuidado com esses 3 caras aí, beleza? Nomenclatura, como é ametal na frente, também posso usar os prefixos. Só tem um oxigênio, prefixo para um, mono. Óxido, fica monóxido, tá? De carbono. Tá? Então tem que tomar cuidado para não confundir com o CO2, que é o dióxido de carbono. Esse aqui é o monóxido de carbono. Tá? O NO, vou chamar de monóxido de nitrogênio. E o de baixo eu vou chamar de monóxido de, olha o doisinho, de nitrogênio. Não deu muito espaço aqui, mas foi de nitrogênio. Fechou, pessoal? Agora eu vou colocar a classificação aqui de mais 3 óxidos, né? Eu vou chamar eles de um segundo grupo de óxidos, né? Então, a quinta classificação a gente vai chamar de óxidos duplos ou mistos, beleza? Eu vou colocar aqui uma situação, porque a gente ainda não estudou muito bem reação química, ligações, então algumas explicações a gente vai ter que deixar para o futuro, ok? Então hoje a nossa maior preocupação é identificar, tá? E dar o nome. Então, eu generalizei a fórmula, né? A cara de um óxido duplo, beleza? É sempre um metal 3O4. Como assim? Olha lá. F é 3O4. Olha aqui. Pb 3O4. Então, eu tenho sempre um metal com um índice 3 e o oxigênio com um índice 4. Beleza? Se a gente calcular o NOx desse metal, por exemplo, ele vai ter um NOx mais 8/3, tá? Se você fizer a continha lá. Aqui também, mais 8/3. Também daria para identificar matematicamente, ok? Como é que eu vou dar nome a isso aí? O nome, né, esses óxidos esse grupo aqui, basta você usar a classificação. Como assim? Óxidos duplos. Você vai falar óxido duplo de nome do metal, ferro. O nome duplo vem porque esse óxido ele é a junção de 2 óxidos de ferro, tá? Como eu disse, isso vai ser um assunto mais para o futuro, quando a gente estiver no ensino médio. O de baixo, chumbo, vou chamar de óxido duplo de Pb é o chumbo. Tudo bem, pessoal?
Pegou aqui a formulação metal 3, oxigênio 4, identificou que é duplo ou misto, basta colocar óxido duplo D e o nome do metal que está na frente. Tudo bem, pessoal? Agora chegamos nessas duas classificações finais, que são os peróxidos e os superóxidos, né? Que eu posso falar até que são as anomalias do oxigênio, porque é um estado de NOx, de oxidação do cloro, que ele não está afim de estar, né? O oxigênio, né? Ele está afim de estar com NOx menos 2. Então, como a gente ainda não estudou ligação química, tá? A gente vai pensar, acho que já estudaram ligação química assim, né? Falando em módulos anteriores. A gente vai se preocupar em classificar pelo NOx, ok? Então você tem que pegar isso aqui, ó, o oxigênio com NOx menos 1. O normal do oxigênio é menos 2 em óxidos. Então a gente vai tratar o peróxido como uma anomalia, ok? Que é o oxigênio com NOx menos 1. Como é que é a formulação dele? Quando a gente tem um oxigênio interligado a outro oxigênio, que é a anomalia do oxigênio, beleza? Porque essas ligações geralmente são muito instáveis, né? A gente chama isso aqui de ligação peroxídica, tá? Como o oxigênio ele tem que fazer mais uma ligação, tá? A gente diz que esse oxigênio tem NOx menos 1 e esse oxigênio também, tá? Então o NOx médio aqui, tá? Menos 1 com menos 1 dá menos 2, dividido por 2 oxigênio, menos 2 dividido por 2 dá menos 2. Por isso que a gente formula assim, O2 com a carga menos 2, porque o NOx de cada oxigênio é menos 1, tá? Mas o que eu quero que você grave hoje? Coloquei aqui a fórmula de 2 peróxidos, tá? Quando você for calcular o NOx desse H2O2, tá desconfiado, vai sempre no cara que você confia. O hidrogênio na frente é sempre mais 1, sempre, né? Mais 1 vezes 2 dá uma carga total de mais 2. Então do outro lado também tem que dar quanto? Tem que dar menos 2 para zerar isso, né? Qual o número que a gente multiplica por 2 que dá menos 2? Menos 1. Aí você, oxigênio com NOx menos 1, é um peróxido, né? E embaixo a mesma coisa. Melhor ainda, que é um sódio, um metal alcalino, tá? Ele sempre tem NOx mais 1, então começa por ele. Mais 1 vezes 2 dá uma carga total de mais 2, então do lado do oxigênio também tem que dar menos 2. Então você vai falar que o NOx do oxigênio é menos 1, porque menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então apareceu o oxigênio menos 1, peróxido. Classificou, tá? Então, como que você dá um nome? O nome é bem simples. A classificação dá o nome: peróxido de, e o nome do elemento que está na frente, que é o hidrogênio, beleza? Esse cara aqui eu vou colocar um outro nome, tá? Que ele em solução aquosa, existe um produto dele aí comercial muito famoso, que é a água oxigenada, beleza? Embaixo você vai usar a mesma coisa, peróxido de, o nome do elemento que está na frente, sódio, tá? Quase sempre os peróxidos vão ter metal na frente, a única exceção é o hidrogênio, tá? Os mais comuns são os peróxidos de metal alcalino terroso. Para finalizar aqui, pessoal, tá? Os superóxidos eu só vou pedir uma coisa: você vai ter que identificar ele pelo NOx menos meio, tá? Se os peróxidos têm um NOx estranho para o oxigênio, né? Eles são instáveis, tá? O oxigênio no superóxido é mais instável ainda, né? Esse NOx dele, ele não deseja de jeito nenhum. Então os superóxidos são mais instáveis ainda, tá? Então você vai pegar o composto e vai calcular o NOx do oxigênio, tá? Os peróxidos, quase sempre você vai achar
como metal alcalino na frente. Beleza? Então, não fica difícil, porque metal alcalino tem NOx mais 1 sempre, tá? Ali é o lítio, aqui é o potássio. Beleza? Então, a carga total do lado do lítio está mais 1. Então, a carga total do lado do oxigênio tem que ser quanto? Menos meio. Porque menos meio vezes 2 dá menos 1. Menos 1 com mais 1, zera o composto. Certo? KO2, mesma coisa. O NOx do potássio é mais 1. Mais 1 vezes 1, a carga total do potássio dá mais 1. Então, a carga do oxigênio aqui também tem que ser menos meio. Menos meio vezes 2 dá menos 1. Com o mais 1 do potássio, zerou. Ok? Então, identificou que é um superóxido. A nomenclatura também é fácil. É só colocar a própria classificação. Superóxido de... e o nome do metal que está na frente. Lítio. E o de baixo, mesma coisa. Superóxido de metal que está na frente. Potássio. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, para a aula de hoje a gente tem que dar uma atenção especial no primeiro grupo a 2 óxidos, que são os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Vocês vão ver que a maioria dos exercícios, tá, aparece óxidos ácidos e óxidos básicos. E nesse segundo grupo, uma atenção especial para peróxido e mais para identificação, apenas isso. Tudo bem, pessoal? Então, a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Até a próxima, pessoal. Um abraço.